galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Fim de semana com jogos do Brasileiro da Série A, fim de semana com o jogo do Santos pela Série B. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Bragantino e Palmeiras. O Bragantino no seu último jogo no Brasileiro empatou em 1 a 1 contra o Juventude, jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 2 a 1 o Atlético Mineiro, jogando como mandante. O Bragantino está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Palmeiras está na 2ª colocação, tenta uma vitória para assumir a liderança. O Bragantino vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é a vitória, mas vem de 3 jogos sem saber qual é a derrota em casa. Já o Palmeiras vem de 8 rodadas sem saber qual é a derrota no Brasileiro, vem de 6 vitórias consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É verdade que o Bragantino tem um jogo que algumas vezes costuma encaixar contra o Palmeiras, mas pelo Bragantino vir num momento de baixa e pelo Palmeiras vir embalado nos últimos jogos, eu vou de Palmeiras, 1 a 0 Palmeiras. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Botafogo. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1 a 0 do Flamengo, jogando fora de casa. Já o Botafogo empatou em 0 a 0 contra o Grêmio, jogando como mandante. O Atlético Paranaense está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Botafogo está na 1ª colocação, tenta uma vitória para se manter na liderança. O Atlético Paranaense vem para essa partida a 8 rodadas sem saber qual é a vitória no Brasileiro. Já o Botafogo vem de 10 jogos sem saber qual é a derrota na temporada, vem de 4 jogos sem saber qual é a derrota fora de casa. E o Botafogo que tenta quebrar um tabu nesse jogo. Desde 2008 não vence o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se tem um momento para o Botafogo quebrar esse tabu na casa do Atlético Paranaense, esse momento é agora. Eu vou de Botafogo para esse jogo, 2 a 1 Botafogo. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Vitória. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2 a 1 do Palmeiras, jogando fora de casa. Já o Vitória perdeu de 3 a 1 do Internacional, também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Mineiro teve vitória contra o Vasco na Copa do Brasil. Já o Vitória teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Mineiro está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta vencer para subir posições. Já o Vitória está na 17ª colocação, tenta vencer para sair da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro vem para essa partida a 10 jogos sem saber como a derrota na Arena MRV, 23 vitórias consecutivas jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro vai vir no embalo daquela vitória na Copa do Brasil meio de semana, joga diante do seu torcedor, pega uma vitória que atravessa um momento de estabilidade nesse segundo turno do Brasileiro. Vou de Atlético Mineiro, 2 a 0. Agora vamos falar de Corinthians e Internacional. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3 a 1 do São Paulo, jogando como visitante. Já o Internacional venceu por 3 a 1 vitória jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Corinthians teve derrota para o Flamengo na Copa do Brasil. Já o Internacional teve a semana inteira livre para trabalhar. O Corinthians está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Internacional está na 7ª colocação, tenta uma vitória para entrar no G6. O Internacional vem para essa partida a 8 jogos sem saber qual é a derrota, 23 jogos sem saber qual é a derrota fora de casa. Já o Corinthians vem de 4 jogos sem saber qual é a derrota em casa. E o Corinthians que tenta quebrar um tabu nesse jogo. Desde 2020 não vence o Inter. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Internacional vem embalado. Corinthians vem para essa partida com os desfoques do André Ramari Romero. Vou de Internacional para esse jogo, 2 a 1 para o Inter. Agora vamos falar de Cuiabá e São Paulo. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1 a 0 do Fortaleza, jogando fora de casa. Já o São Paulo venceu por 3 a 1 o Corinthians, jogando como mandante. O Cuiabá está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para reduzir a diferença em relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. Já o São Paulo está na 5ª colocação, tenta uma vitória para se manter no G6. O Cuiabá vem para essa partida a 4 jogos sem saber como a vitória, mas vem de 3 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o São Paulo vem de 3 jogos sem saber como a derrota fora de casa, mas vem de 4 jogos sem saber o que é vencer o Cuiabá desde 2022. E o São Paulo que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O São Paulo nunca venceu o Cuiabá jogando na Arena Pantanal. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Cuiabá, mas se o São Paulo não ganhar de um Cuiabá, que é o vice-lanterna do campeonato, e pior mandante, é para ser considerado um vexame. Eu vou de São Paulo para esse jogo, 1 a 0.
Agora vamos falar de Bahia e Flamengo. O Bahia, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu por 1 a 0 o Criciúma, jogando em casa. Já o Flamengo venceu por 1 a 0 o Atlético Paranaense, também jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Flamengo teve vitória contra o Corinthians na Copa do Brasil. Já o Bahia teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bahia está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para se manter no G6. Já o Flamengo está na quarta colocação. Não tem como subir posições nessa rodada, então o Flamengo tem uma vitória para não cair posições. O Flamengo veio para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada, mas vem de 3 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. Já o Bahia tenta quebrar um tabu nesse jogo. Desde 2019 não vence o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Felipe Luiz deixou uma boa impressão na sua estreia no Flamengo nesse meio de semana. O Flamengo vem de um bom histórico recente nos confrontos contra o Bahia. Eu vou de Flamengo para esse jogo, 2 a 1 Flamengo. Agora vamos falar de Vasco e Juventude. O Vasco, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou em 1 a 1 contra o Cruzeiro, jogando fora de casa. Já o Juventude empatou em 1 a 1 contra o Bragantino, jogando em casa. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vasco teve derrota para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O Vasco está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude está na 13ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Vasco vem para essa partida 5 jogos sem saber como a vitória na temporada, mas vem de 11 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o Juventude vem de 4 jogos sem saber como a vitória fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Juventude, mas pelo Juventude ser o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, o mínimo que se espera do Vasco dentro de São Januário é uma vitória. Eu vou de Vasco para esse jogo, 2 a 0 Vasco. Agora vamos falar do Brasileiro da Série B, vamos falar de Goiás e Santos. O Goiás, no seu último jogo na Série B, empatou em 0 a 0 contra o Coritiba, jogando fora de casa. Já o Santos venceu por 1 a 0 o Operário, jogando em casa. O Goiás está na 12ª colocação da Série B, tenta uma vitória para subir posições. Já o Santos está na 2ª colocação, tenta uma vitória para assumir a liderança. O Goiás vem para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Já o Santos vem de 8 jogos sem saber como a derrota. E vem de mais 8 jogos sem saber como a derrota fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Goiás atravessando um momento ruim dentro da Série B. O Wagner Mancini começando a atravessar o seu primeiro momento de pressão no comando do Goiás. É um jogo que o Santos tem a faca e o queijo na mão para vencer. Eu vou de Santos para esse jogo, 1 a 0. Bom, falamos dos jogos do Brasileiro da Série A, falamos do jogo do Santos na Série B, deixei meus palpites, espero que você deixe o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre aqui, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, ajuda a gente a crescer no canal e a gente vai fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!